Uma boa noite a todos. Boa noite aos internautas também. E hoje a gente está aí com mais um estudo, né, gente? Que é a lição 87 do nosso livrinho aqui, Vinha de Luz. E o título da lição é Olhai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Jesus está lá em Marcos, capítulo 13, versículo 33. Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes, referimos-nos ao orai e vigiai sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos. Imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com entendimento. O imperativo colocado por Marcos ao princípio da recomendação de Jesus é de valor inestimável à perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isso é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se, defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Vou parar um pouquinho aqui, gente, para a gente ir comentando, né? Eu achei interessante porque a gente fala muito do orar e vigiar, né? Vigiar e orar e vigiar. Tem até uma sequência, né? E aqui, nesse versículo aqui, ele fala do olhai primeiro, ao invés do orar e vigiar, né? É a gente olhar primeiro a situação, né? Refletir, analisar, porque muitas vezes a gente entra nesse orar e vigiar, né? Mas a gente não consegue fazer por completo. A gente não consegue essa vigilância por completo. E é natural nosso, né, gente? Porque se a gente for parar para pensar, esse vigiar o tempo todo é realmente complicado, né? Não é fácil a gente vigiar o tempo todo. Não é fácil. É um exercício mesmo que a gente tem que começar a fazer conosco mesmo para ver se dá uma melhorada, né? Porque primeiro, se a gente for parar para pensar, né? Esse vigiar aqui que ele nos chama a atenção, em primeiro lugar, são os nossos pensamentos, né? Porque é através deles que a gente vai começar a ter nossas ações, que a gente vai começar a verbalizar as coisas. Mas, primeiro de tudo, são os pensamentos. Então, às vezes, a gente fala assim, nossa, eu falei tal coisa, talvez eu falei sem pensar, não precisava de ter falado. Mas será que falou sem pensar? Ou será que estava lá guardado e no momento da ira, no momento do nervosismo, né, você conseguiu colocar para fora? Então, é justamente esse vigiar aqui que ele está falando, né? E vigiar até mesmo essa concepção que a gente tem das coisas, né? Essa concepção que a gente tem das pessoas, das coisas, para não gerar esses tais pensamentos que às vezes até nos colocam em maus lençóis, né? Porque a gente tem o costume de guardar certas coisas e deixar guardado lá dentro para a gente não ter um dano maior, né? Principalmente quando a gente, na questão da fala nossa. Às vezes a gente deixa de falar muita coisa para a gente não criar mais problemas, né?
Mas, quando a gente fala assim, que eu falei sem pensar, né, é uma coisa também a se analisar. Porque muitas vezes está lá no nosso inconsciente, está lá dentro da gente. A gente sabe que a gente tem esse pensamento, mas aí na hora que na hora da raiva, na hora que, né, que você está contrariado, você consegue colocar para fora. E geralmente para ofender o outro, né? Então, isso eu estou falando, gente, porque esse é o contrário, né? É a falta da vigilância. Não que a gente não possa resolver essas questões nossas, né? Ele até fala aqui, ó, da nossa parte psicológica. Ó, ele fala assim, ó, o discípulo não pode guardar-se, defendendo simultaneamente o patrimônio que ele foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Então, nós temos que desenvolver o autoconhecimento primeiro também, né? Para a gente entender todo esse processo aqui que acontece conosco, né? E essa visão psicológica que ele fala aqui, né? E que a gente tem das coisas e das pessoas. Porque através dessa concepção, às vezes errada, a gente pode trazer para a gente muitos sofrimentos, né? Junto com essa falta de vigilância, muitos sofrimentos. Então, é um exercício mesmo que a gente tem que começar a praticar, né, gente? Todos os dias, conosco. E o Santo Agostinho fala para a gente ter um tempo, né? Pelo menos 10 minutos por dia, para a gente analisar o que foi feito durante o dia, né? O que a gente falou, não precisava ter falado, quando a gente se calou e não precisava ter se calado, né? Os danos que a gente vai causando aí nas pessoas, nas situações. Ele fala para a gente parar pelo menos 10 minutos por dia para analisar o que foi feito durante esse dia. Isso é uma vigilância, né? Talvez a gente não consiga estar o tempo todo vigiando, mas se eu tiro 10 minutos pelo menos do dia para analisar o que eu fiz, né? Ele fala aqui dessa análise, ó, que a gente tem que começar a fazer para entender. A partir daí, a partir do momento que a gente começa a entender, fica mais fácil da gente começar a resolver essas situações, né? E eu falo que não é fácil, gente, porque essa questão do orar e vigiar, justamente por causa desses pensamentos nossos, né? Que aí a gente para pensar assim, mas como é que eu vou vigiar pensamento, né? É complicado a gente fazer isso, mas é uma busca interior mesmo, nossa, que acaba depois ficando, vamos falar assim, quase que automático, né? Da gente começar a entender esses pensamentos, a começar a nos perguntar, né? Não, peraí, por que eu estou pensando nisso agora? Por que eu estou tendo esse tipo de pensamento? E às vezes pensamentos até muito ruins, né, gente? Às vezes até para a gente mesmo, né? Fala, por que eu estou pensando nesse tipo de coisa agora? Mas às vezes a gente nós temos medo desses nossos pensamentos, porque nós sabemos que nós temos as nossas qualidades, né? Mas nós temos uma parte nossa que ainda precisa muito ainda tem uma demanda muito de entendimento, de crescimento, né? E que, vamos falar assim, é uma parte feia que a gente tem, né? E que é normal e está tudo bem. Então, nós temos que começar a encarar isso de frente, essa questão. Porque essa questão do vigiar, às vezes a gente pensa que são só as ações. Mas não é, porque, em primeiro lugar, são os nossos pensamentos que nos levam a ações. E será que as ações estão condizentes com os nossos pensamentos? Tem isso também, né? Às vezes a gente tem uma concepção de certas coisas, né? E de certas ações, mas
quando a gente vai fazer, a gente faz diferente. Vocês já se sentiram assim? Ó, eu acredito em tal coisa. Mas daí, na hora de agir, eu ajo como se eu não acreditasse. A gente não tem uns momentos assim? De acreditar numa coisa, de pensar de uma forma e agir de uma outra forma diferente. Por quê? Aí vem um mundo de coisas, né, gente? Vem a sociedade nossa, que nos exige muita coisa, a nossa necessidade de aceitação, né? Então, se eu for agir de tal forma ou de tal forma, fulano vai se sentir agredido, ou não vai ser uma boa, não vou ser aceito. Então, nós temos esse turbilhão de pensamentos dentro da gente, sabe? Então, em primeiro lugar, a gente começar a organizar esses pensamentos. E saber até mesmo quais são meus e quais não são. Porque muitas das vezes, a gente tem pensamentos e fala assim, não, mas engraçado, eu não costumo pensar dessa forma. Nós temos influências também, a gente sabe disso. Não podemos colocar, né, a culpa naquilo que nos influi, mas nós sabemos que nós temos também. Nós temos várias influências, né? Daqueles que nos rodeiam, aqueles que estão afins nossos, né? Então, nos influenciam, sim. Claro que influenciam. Então, gente, vamos ir falando aqui de uma maneira mais devagar aqui com os versículos, né? Para a gente poder entender melhor. Ele fala aqui, ó, que o Marcos registra determinada forma de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Então, eu gosto de tirar, às vezes, a palavra solta assim, nas frases para a gente analisar, né? Porque ele fala aqui, ó, desse mobilizar, né? Porque da mesma forma que eu vou vigiar, eu vou orar e vou vigiar, mas não adianta eu orar e vigiar e ficar quieto. Não. Desde o início aqui ele fala, ó, mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Tudo bem, a gente está analisando e está refletindo. Mas depois disso daqui, depois que você mobilizou isso, tem que virar algo a mais. Porque senão vai ficar só no pensar, vai ficar só na análise, vai ficar só na reflexão, né? Depois que a gente analisou, que a gente refletiu, que a gente entendeu, daí é que vai vir um segundo passo. Mas, muitas das vezes, nós nem entendemos ainda o que acontece, né? Nós nem entendemos ainda direito o que acontece conosco. Então, é difícil a gente ter mudanças sem a gente entender. Então, nós temos que, pelo menos, tentar, né? Entender certas coisas. E muitas coisas nós não vamos entender mesmo não, né, gente? Porque, para o nosso próprio resguardo, né? Então, a gente é privado de entender certas coisas. Do que a gente já viveu, né? Do que a gente já passou em outras encarnações. Então, isso é para o nosso próprio resguardo. E muitas vezes nós não vamos entender mesmo não. Mas muita coisa a gente pode entender sim. E até mesmo o que a gente vive hoje, assim. Às vezes a gente fica pensando, nossa, eu queria saber o que acontece com fulano, com ciclano, porque na outra encarnação deve ter acontecido uma coisa muito tenebrosa. Às vezes nada, às vezes nessa mesma, se a gente for analisar, a gente consegue observar, né? E refletir sobre o nosso dia a dia mesmo, com as pessoas, com os nossos familiares aqui, né? Com os acontecimentos, com as nossas atitudes. E a gente vai vivendo, e a lei da ação e reação não falha, né, gente? Então, muitas vezes a gente está insatisfeito, a gente está revoltado, né? Com certas coisas que acontecem com a gente, mas a gente sabe que a lei da ação e reação, ela não falha, né? É a lei divina, é a lei da natureza. Ela está aí para todos nós. Para todos nós. Não tem como a gente fugir.
Então, a partir do momento que eu estou recebendo uma coisa que eu não estou gostando, né? Vamos parar para pensar no que eu estou transmitindo, né? O que eu estou passando, porque é um bate-volta, né? Como se diz, é um bumerangue, né? Ele vai e volta. Isso é para todos nós, né? Muitas vezes, referimos-nos ao orar e vigiar sem meditar-lhe a complexidade e extensão. É indispensável guardar os caminhos. Aqui também, né, gente, essa parte aqui do orar e vigiar, a gente tem que pensar o seguinte. Por exemplo, nós estamos aqui hoje, né, saímos da nossa casa para vir aqui escutar, né, uma palestra e tudo mais ou menos com um objetivo, né, parecido, cada um buscando uma coisa aqui dentro, né. Então aqui dentro, vamos falar assim, é mais fácil eu conseguir vigiar, concorda? Eu estou aqui na oração, no orai, né? E é mais fácil a gente conseguir essa vigilância também. Porque nós estamos aqui mais ou menos no mesmo objetivo. Só que, vamos imaginar que a gente venha e que a gente ore, né? A gente esteja no orai, a gente está fazendo as nossas orações e tal, e a gente está aqui bacaninha, aqui dentro, né? No estado vibratório bacana e tudo. Só que, se faltar o vigiar, né? Eu vou sair ali e, de repente, alguma coisa que vá me contrariar, acabou. Uma hora, ou que seja meia hora que eu estive aqui, tentando, né? Ficar zen, como se diz. E questão de segundos ali fora, se eu não vigio, acabou. Ele vai embora, né? Então, por isso que ele está sempre chamando a nossa atenção para isso. Para essa conexão, né? Eu estou falando da casa, né, gente, da gente entrar aqui, porque é claro que é mais fácil a gente se conectar, a gente se sentir melhor, se acalmar, se tranquilizar aqui dentro. É claro que é, né? Mas isso independe do lugar que eu esteja. O importante é eu conseguir esse conectar, que é esse orai, não é só aqui. Eu posso fazer isso em qualquer lugar que eu estiver. Justamente por isso que vem junto o vigiai, né? Eu posso estar ali no trânsito e se eu estou vendo que eu vou sair do controle, alguma coisa me aborreceu, se eu já estou nesse treino, né, do vigiar, eu vou parar e falar, não, peraí, eu já estou saindo aí do meu natural, né? Já estou saindo dessa vibração. Não vou deixar. Então eu volto. Eu consigo voltar a falar, não, peraí, não é assim não. Né? Eu consigo dar essa pausa. Tem até um livro, gente, eu não vou saber falar o nome dele para vocês agora, mas foi até no Joana d'Arc que eles falaram sobre ele, que eu achei bacana, que ajudando a gente a fazer esse treinamento, né, com o nosso cérebro mesmo, assim, a gente imaginar como se, por exemplo, quando a gente recebe uma ofensa, né, ou a gente recebe alguma coisa que a gente não gosta, ou que às vezes realmente não era para a gente não absorver tudo que chega, né? Então, no livro, ele ensina a gente a fazer um exercício mental, que é como se fosse, quando a gente estivesse caminhando para essa invigilância, né? Parando de vigiar, e entrando esses pensamentos não muito bacanas para a gente parar, e é como se a gente barrasse eles no meio do caminho. Falasse, não, peraí, agora não. Que agora eu não preciso de você. Né? Então, quando você tiver algo melhor para me oferecer, você volta.
Sabe? Mais ou menos isso. É muito bacana essa questão, né, do livro, mas é um trabalho mesmo diário que a gente tem que fazer com esses pensamentos nossos, né? De imaginar mesmo a gente barrando, né, esses pensamentos ruins que estão chegando. Eu sei que não é fácil, né, gente? A gente falar é fácil. Mas só da gente imaginar que a gente pode fazer isso, já vai ficando um pouco mais fácil para a gente ter esse controle, sabe? E a gente errar menos. Porque muitas vezes a gente fala numa hora de invigilância, e às vezes a gente vai tentar voltar atrás e é difícil de consertar certas coisas, né? E tem coisas que às vezes a gente nem conserta. Principalmente se já foi dito. Porque para quem fala, às vezes a pessoa que falou, ela pode até esquecer. Mas para quem recebeu, ela não esquece. Então é para a gente evitar essa vigilância também, é para a gente vigiar, para a gente evitar esse tipo de dano. Que muitas vezes a gente realmente não consegue consertar depois. Então é a gente imaginar que, peraí, não, eu não falei sem pensar. Porque o meu pensamento, ele é muito mais rápido do que a minha fala. Se eu falo, eu já pensei. Então, nós temos que parar de falar isso. Eu falei sem pensar. Não, você falou na hora do nervosismo, você pensou antes. Você falou, foi para ofender mesmo, só que depois você se arrependeu. Concordam? Nosso pensamento ele é muito mais ágil, ele é muito mais rápido do que a nossa fala. Se eu falei, eu pensei primeiro, elaborei, né, a minha frase para poder ser dita. Então, eu não falei sem pensar. Eu pensei. Mas eu falei foi para ofender mesmo. Só que eu falei no momento da raiva. E depois eu me arrependi. Então, eu falei mesmo, ofendi mesmo, e eu quis falar mesmo, mas depois eu me arrependi. Tudo bem, todo mundo tem direito ao arrependimento. Todos nós somos humanos. Mas que você pensou primeiro e depois você falou, você pensou sim. Né? É indispensável guardar os caminhos. Imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com entendimento. Gente, vocês estão reparando que ele está sempre falando aqui, no mobilizar, no movimentar possibilidades. Aqui no terceiro parágrafo, ele já entra com a ação. Vocês estão vendo? Como ele começa primeiro com a reflexão, com a análise, e depois, do terceiro parágrafo aqui, ele já entra com o movimentar possibilidades na esfera do bem. Então, o que é movimentar possibilidades na esfera do bem? É realmente fazer. Aqui ele já está na ação. Né? Não adianta só análise e reflexão, sem ter a ação. E aí é outra coisa também que às vezes nos leva à frustração, sabe, gente? Porque muitas vezes nós já refletimos, nós já analisamos, nós já sabemos o caminho a se tomar, que vai ser melhor para a gente, né? Às vezes a gente já tem até uma visão mais clara sobre as coisas. E às vezes a gente ainda não consegue. Sabe aquela hora que você para e fala assim, gente, mas eu já entendi tal coisa, estou eu fazendo errado de novo? Vocês já caíram nisso? Acho que todo mundo, né, gente? Não, peraí, eu já entendi, mas por que eu continuo fazendo da mesma forma? Às vezes, ociosidade da nossa parte, né? Ou às vezes a gente precisa de um tempo mesmo, porque o entender e refletir é o primeiro processo, né? O entender e o refletir, ele é o primeiro processo. E o segundo processo é a ação. Então, dentro do entender e o fazer, tem um tempo. E esse tempo ele é indeterminado para cada um de nós. Mas quanto menor for esse tempo, mais coisas eu vou conseguir resolver e vou conseguir, né, caminhar
e evoluir mais. Então, dentro da doutrina espírita, né, a gente estuda e fala muito sobre a questão da inteligência intelectual e da inteligência moral. Das duas inteligências que a gente desenvolve, né? E é mais ou menos isso, porque a intelectual, né, que eu pego esse livro aqui, lição Olhai, Vinha de Luz e tal, aí eu vou ler o capítulo e tal, aí, peraí, fulano, o que você entendeu? Ah, eu entendi que a gente tem que fazer o bem, eu entendi que a gente tem que refletir primeiro, que a gente tem que entender primeiro, que a gente não pode viver atropelando as coisas, a gente tem que parar, a gente tem que pensar, para depois a gente entender as coisas, começar a agir, começar, né, a fazer o bem e tudo mais. Tranquilo, você entendeu direitinho, é isso mesmo que está falando a lição. E agora, quando que você vai começar a fazer? Aí já é outra coisa diferente. Aí já vai ser no tempo de cada um. Mas só que nós sabemos que quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente entende, mais será cobrado de nós. E às vezes é a gente mesmo, né, gente? Assim, é nossa consciência mesmo que cobra. Não, puxa vida, eu já entendi, eu já sei o que tem que ser feito, não faço ainda, não consigo fazer até hoje. Nós mesmos que vamos nos cobrando isso, né? E chega uma hora que não tem como mais, a gente tem que tomar algumas atitudes, né? A gente tem uma tendência de ir vivendo daquela forma que a gente aprendeu desde pequeno, né? Com tudo, com religião, com tudo, né? Então, a gente vai caminhando assim, igual os bois, né? Um atrás do outro, assim. Só que muitas vezes, quando a gente chega lá na frente, a gente para e pensa assim, nossa, mas esse negócio está meio sem sentido. Ficar caminhando assim, atrás de todo mundo. Estou achando que eu não quero isso mais, não. Daí, gente, é que começa, ao mesmo tempo, começa a nossa libertação, quanto começa também o peso da cobrança. De já conhecer outro lado das coisas e ainda não fazer nada, né? Então, já é hora já da gente começar a agir mesmo, a fazer alguma coisa, né? E é engraçado porque, assim, nós que somos, podemos falar que a gente é espírita, que a gente frequenta, né, o espiritismo, frequenta as casas espíritas, e tem um falso olhar, assim, de que, nossa, espírita é bonzinho, não tem um negócio assim? São calmos, são bonzinhos, né? E não dá uma sensação, assim, de que é passivo, parado? De aceitar tudo? Mas se nós estamos nessa posição, nós estamos errados, viu, gente? Porque só aqui do primeiro até o terceiro parágrafo foi um monte de verbos para a gente fazer alguma coisa. Mobilizar, movimentar, né? Então, vocês podem reparar, vários versículos que a gente lê, que a gente estuda, né? Não estou falando que é da doutrina espírita, não. Isso está no Evangelho, que segundo o Espiritismo, mas está no outro também que não é segundo o Espiritismo. Em qualquer um. Esses verbos estão lá. Então, o parar e aceitar tudo de braços cruzados não é bacana também, não. Sabe por quê? Porque nós aqui, o nosso primeiro, né, o nosso maior exemplo que a gente tem de vivência aqui foi Jesus, não foi? Que até hoje a gente tenta seguir o que ele deixou para a gente, não foi?
ele teve alguns momentos, sim, de estar meditando, de estar refletindo, de estar, entre aspas, parado. Mas a maior parte do tempo, gente, era ele fazendo alguma coisa. Vocês já pararam para pensar nisso? É ele mobilizando aqueles que estavam seguindo ele, dizendo pequenas frases, aonde colocava ali uma pulga atrás da orelha ali, quem estava ali para poder escutar. Uma frase, 2 frases, às vezes, poucas palavras, mas que mexia, ele sabia que ia mexer com aquela pessoa, que precisava daquilo. Então, não tinha nada de ociosidade com ele, não. Primeiro, porque o tempo dele era pouco, e ele já sabia disso, né? Ele ia vir, ele ia ter o tempo dele, né? Ele aceitou, porque vocês imaginam o espírito na esfera que ele se encontrava, né? Vir aqui, por exemplo, hoje. Aqui. Eu acho que não deve ter sido muito fácil, né, gente? Para ele, né? Então, ele se submeteu a tudo isso. Ele sabia que ele ia vir, né? E ele sabia, assim, de quase tudo que ele ia passar aqui. Ele sabia de tudo. E o tempo era curto. Ele teria que desenvolver essa missão, né? E o tempo dele era curto. Então, ele tinha que dar um jeito de passar aquilo para frente. Porque, senão, dali a pouco, ninguém mais ia saber de mais nada, né? Então, ele veio e o negócio dele era mobilizar as pessoas. Era tentar fazer com que fizessem alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa, gente. Eu preciso deixar o meu legado aqui, porque senão eu vou perder a minha viagem. E até hoje a gente está capengando para poder entender o que foi que ele quis trazer para a gente, né? Mas tudo bem. Se nós já estamos aqui, pelo menos nós estamos tentando. Tem gente que nem começou a tentar, né? Então nós estamos no lucro. Pelo menos a gente está buscando alguma coisa, a gente está tentando entender alguma coisa, né? Isso já vamos falar assim, já é uma vantagem, já é um caminho a ser tomado, né? O imperativo colocado por Marcos ao princípio da recomendação de Jesus é de valor inestimável à perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se, defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Então, gente, me chamou a atenção aqui também dele falar, né? O discípulo não pode guardar-se. Por quê, né? Quando a gente se dispõe a entender um pouco mais, quando a gente se dispõe a começar a viver de uma maneira diferente, nós não podemos guardar isso só para a gente. Nós temos que passar para frente. Não de uma maneira imposta, é claro que não. Porque ele mesmo, né, Jesus mesmo, quando ele veio aqui, ele não impôs nada a ninguém. Quem seguiu foi porque quis, quem foi curado foi porque teve o mérito do momento, estava pronto para aquilo. Então, ele não colocou imposição a ninguém, né? Mas, quando a gente já tem um conhecimento, né, e como a gente sabe que nada acontece por acaso, de repente está uma pessoa ali do seu lado que você sabe que você pode ajudar. De qualquer forma que seja só ouvir,
que seja, se você já é capaz de transmitir um conselho. Acho que o conselho também não é uma coisa assim muito bacana, mas fazer com que aquela pessoa tenha uma visão melhor das coisas, né? Se a gente é capaz de fazer isso, a gente também não pode guardar para a gente. O que a gente tem de bom, o que a gente já aprendeu, a gente tem que passar para frente. Porque ficar só com a gente não faz sentido. Nós também temos que tentar deixar o nosso legado aqui. A gente sabe que ele não vai ser tão grande. Que seja pequeno. Mas que a gente possa deixar. De tudo que a gente vive aqui, né, que a gente possa deixar exemplos. Porque muitas vezes a gente não repara, a gente não percebe. Mas muitas pessoas que estão ao nosso redor nos observam, nos tiram como base, às vezes silenciosamente, sabe? Filhos mesmo, por exemplo. Tira a base dos pais para entender as coisas. É claro que depois de um certo tempo ali vem a adolescência, a criação da identidade, tudo mais, fase adulta. É claro que não vai pensar igual, mas a gente tem uma base. Quantas vezes a gente nos pega falando assim, não, peraí, isso aqui minha mãe fazia igualzinho, estou fazendo igual. Não é? E às vezes a gente nem percebe, assim, isso acontece comigo, muitas vezes. Às vezes minha menina chega e fala assim, mãe, você está falando igual a minha avó? Você está fazendo igual a minha avó? Eu falo, opa, peraí, será que esse igual a minha avó está bacana ou não está? Porque se não estiver bacana eu tenho que mudar. Se estiver bacana eu posso deixar, não é? Então são coisas que chegam às vezes para nos dar um clique assim, para a gente falar assim, não, peraí, está bacana ou não está? Porque se não tiver eu tenho que mudar. Então são exemplos, e não tem como a gente fugir disso, né? Então, a gente tem que ter esse pensamento, né? Essa questão do orar, essa questão do vigiar, e essa questão do que eu estou fazendo, eu tenho que ter a consciência de que tem pessoas me observando, tem pessoas me seguindo, tem pessoas que estão me tendo como um exemplo. E aí? Vocês já pensaram nisso? Porque eu não vivo sozinha. Então, as minhas ações também refletem no outro. Daquele outro que está perto de mim. Talvez nem seja da minha família. Pode ser no trabalho, pode ser, sei lá, na questão de amigos. Eu posso ter pessoas que me têm como assim, como um exemplo a ser seguido. E aí? O que eu estou fazendo com essas pessoas? Não é? Isso é sério, gente. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas, são portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Então, gente, interessante aqui também, ó, que ele fala do serviço comum, que estão cheios de repletos de mensagens proveitosas, né? O que seria esses serviços comuns? É o nosso dia a dia mesmo. Porque muitas vezes a gente acha que fazer o bem, né? A gente fala, não, depois que eu aposentar, vou fazer isso, fazer aquilo. Depois que eu sair da faculdade, eu vou ter mais tempo, vou poder fazer isso, fazer aquilo outro. Depois que eu sair desse trabalho, eu vou estar mais sossegada, eu vou poder fazer aquilo, vou poder fazer aquilo outro. Não é nada disso. Ele está dizendo aqui para a gente aproveitar os momentos, às vezes a gente vê como coisas banais. Dia a dia.
ou em casa, ou no trabalho, ou estar com amigos, ou estar com quem for. São esses momentos que ficam. Sabe por quê? Ó, vou fazer um trabalho com vocês. Pensa aí para vocês verem uma coisa que vocês, sei lá, ou na adolescência, ou na parte onde a gente estava criança ainda, um flash de alguma coisa bacana que ficou para a gente. Geralmente são coisas que a gente fala que são coisas bobas, que a gente tem como coisas bobas, são momentos assim, um momento dentro de casa, é um momento com um cachorrinho, é um momento de, sabe, de uma emoção ali, é da chegada de um filho, muita coisa que a gente vive, né, gente? Então, às vezes a gente fica esperando, né, momentos assim, para a gente aproveitar. Não, eu quero fazer uma viagem. Tudo bem, a gente tem que fazer isso também, né? Mas às vezes a gente pensa que só assim que a gente vai conseguir. Não, quando eu fizer essa viagem para tal lugar e tal, nossa, mas aí sim, aí eu vou me realizar, aí eu vou ser feliz de verdade. Mas será? Pode até ser que sim. Mas será que essa realização mesmo vai depender do lugar, vai depender de como eu vou estar ali, sabe? Não que a gente não possa fazer isso, claro que a gente pode planejar uma viagem, né? E a gente deve fazer isso. Mas é só a gente não confundir, que eu vou precisar de fazer isso para me alcançar essa tal felicidade, esse momento bacana, porque não é. Eu posso alcançar ele agora. Eu posso alcançar ele daqui a alguns minutos. E ele depois vai embora também e volta. Que a felicidade nossa aqui, ela não é plena, nós já sabemos disso. Aqui, nós não vamos ser felizes por completo. Nós não vamos viver felicidade plena. Nós estamos no mundo de provas e expiações, na transição para o mundo de regeneração. Não existe felicidade plena aqui. Mas nós podemos ter mais momentos felizes do que tristes. Isso a gente pode sim. Nós podemos viver melhores do que estamos vivendo. Isso com certeza. Mas com essa consciência. Claro que nós vamos ter desafios. Não vou nem falar problemas. Nós vamos ter vários desafios. É da estadia nossa aqui. É normal. É normal. Fixai as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. Detende-vos na apreciação do dia. Seus campos constituídos de horas e minutos são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e orar com proveito. Então, gente, esse finalzinho aqui, né? Ele conclui realmente nos mostrando, né, que o que nos incentivando a essa apreciação do dia. Campos constituídos de horas e minutos são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Então, nós não estamos aqui a passeio, não, né? Nós estamos aqui para aproveitar essas oportunidades para a gente ir em busca da nossa evolução, do nosso crescimento. E não pense vocês também que essas oportunidades são aquelas que a gente queria, não, tá? Aquelas oportunidades assim, nossa, não. Às vezes são coisas que vão nos aborrecer. Falar assim, não.
Vou ter que ir lá fora atender aquele mendigo agora. Puta merda. Oportunidades. São oportunidades que às vezes a gente se esquiva, né? De todas as formas delas. E existem oportunidades boas também, claro, nós temos sim. Mas nós temos que ter na consciência também que nem sempre essas oportunidades que ele está falando aqui são oportunidades de crescimento. Nem sempre são essas oportunidades bacanas que a gente acha que a gente vai ser convidado e que a gente vai ter, não, sabe? São oportunidades, às vezes, que a gente se esquiva, não quer fazer, mas que é necessário, né? Que é necessário. E uma coisa, gente, vocês podem ter certeza, nada chega para a gente por acaso e nada chega para a gente antes que a gente esteja pronto para fazer, sabe? Então, às vezes, chegam propostas, chegam ideias que a gente fala assim, não, eu não estou pronto não, ou não vou dar conta não. Não, peraí, vamos pensar mais, vamos refletir mais. E outra coisa, toda vez que alguém pede ajuda para a gente, nós podemos ajudar de alguma forma. Que a gente fala assim, não, mas eu não tenho condição de ajudar fulano agora. De alguma forma a gente tem. Então, sempre quando alguém chegar e nos procurar, a gente também tem que ter essa ideia na nossa mente. A gente sempre pode ajudar de alguma forma. Que seja no escutar, que seja no falar, que seja no acolher, que seja na parte financeira, que seja em qualquer parte. Nós podemos, nós sempre temos alguma coisa para doar. E se for uma doação nossa ainda, do nosso ser, é melhor ainda, né? A gente conseguir fazer isso. Ô, gente, então, essa era a lição, né, que eu tinha preparado para vocês, e que a gente possa sair daqui um pouco mais tranquilos do que a gente chegou, que a gente possa ir embora levando conosco aquilo que a gente veio buscar, né? Quando a gente estava lá em casa se preparando para vir, todo mundo, ninguém veio aqui à toa, né? Cada um de vocês que está aqui veio buscar alguma coisa aqui, né? Então, que vocês possam ir embora com aquela intenção, com aquilo que vocês vieram buscar, tá? E que a gente possa pensar nessa questão do orai e vigiai, mas com um pensamento um pouco diferente daquele que às vezes a gente tinha enraizado na nossa cabeça. Então, agradeço muito a vocês, aos internautas também, e até uma próxima oportunidade.